chega atrasado. Sempre está presente aqui nesse plenário, no plenário oficial grande da Assembleia. E Vossa Excelência que hoje, deputado Carlos Cabral, e Vossa Excelência que hoje, além de presidir essa comissão, Vossa Excelência é vice-presidente. Mais tempo ao deputado Álvaro Guimarães. Vossa Excelência é vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem mais o que fazer. Então eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar todas as pessoas, todos os eleitores de Rio Verde e de toda a região do sudoeste goiano, porque nunca houve uma representação tão firme e tão unida a favor do Estado e a favor daquela região. Muito obrigado, senhor deputado. Da minha parte, eu fico lisonjeado com as palavras de Vossa Excelência. Vindo de um decano aqui dessa casa, eu me sinto honrado. Faremos o possível para fazer uma boa representação, não só de Rio Verde, mas de todo o Sudoeste. E espero que o governador seja sensível às palavras de Vossa Excelência, que aqui manifestou que sempre os nossos pleitos serão atendidos. Se assim for, ficaremos nós e o povo de Rio Verde e do Sudoeste muito mais felizes, com certeza. Senhores deputados, eu vou seguir aqui a mesma linha que eu tenho seguido em todos os momentos para a distribuição de matérias. Quando abro a comissão durante a leitura da ata, quem chegou primeiro, eu vou distribuindo proporcionalmente para a relatoria os processos a quem estava presente. Então, os senhores podem constatar isso, porque eu faço questão de anunciar as distribuições. Distribuo o processo 0996 para o deputado Álvaro Guimarães. Distribuo o processo 1517 para o deputado Hélio de Souza. Distribuo o processo 1058 para o deputado Chico do KGL. O 1639 para o deputado Hélio de Souza. 1638 para o Álvaro Guimarães. 1521 para o Thales Barreto. 1425, tem mais para o senhor. 1425 para o Wagner Neto. 4197 para o Chico do KGL. 4285 para o deputado Thales Barreto. E 4019 para o deputado Hélio de Souza. Respectivamente, os senhores com o mesmo tanto que eram os primeiros aqui presentes. A Vossa Excelência, deputado Thales Barreto. É porque o jeito que o senhor falou, é por ordem de chegada, e de repente eu fui quase o último. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui a essa comissão, que quem chegou primeiro a essa comissão, até mesmo antes do senhor, foi? Foi o senhor. Ah, então tá bom. Então o senhor e o deputado Hélio aqui ficaram com a maior parte das relatorias. Em seguida, os senhores... O doutor Hélio do PSDB, né? Foi o segundo. Sim. Em seguida, o deputado Chico, depois o deputado Wagner, depois o deputado Álvaro, e a partir dos próximos eu já tinha distribuído todos os processos. Não é em distinção com ninguém, é porque quando o Cambão, por exemplo, for o próximo a chegar, eu já tinha distribuído todas as matérias aqui. Então eu estou seguindo o mesmo procedimento. Quando chega aqui, matéria para distribuir, chegou primeiro, eu vou distribuindo. Senhores, nós temos processos na pauta para votação. Primeiro processo 5754. É a semana que vem que a secretária vem? Não, dia 28. Semana que vem é sessão normal. Não, normal. Aí dia 11, a Secretaria de Saúde, primeiro quadrimestre. Dia 11. Eu vou aproveitar novamente e passar dois informes aos senhores. Aproveitar que o quórum aqui está cheio, antes de debater as matérias, dois informes importantes. Nós teremos duas prestações de contas de quadrimestre nas próximas sessões. Dia 28 de agosto, reunião ordinária da comissão. A secretária Cristiane Schmidt, secretária de Economia, virá fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019. Essa prestação de contas será a primeira vez que ela virá a essa comissão prestando contas do seu período como secretária, tendo em vista que nos outros momentos ela prestou conta da gestão anterior. No dia 11 de setembro, essa eu também gostaria que os senhores tomassem nota, dia 11 de setembro será o secretário de Saúde que virá fazer a prestação de contas do quadrimestre. Então, se os senhores já puderem agendar aí, eu peço a gentileza, os senhores agendarem para não ter risco dos senhores não chegarem aqui pontualmente na comissão, porque nós temos plenária às 15 e a prestação de contas tem que durar exatamente 1 hora. Então, dia 28, secretário de Economia, dia 11, secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Perfeito, senhores deputados? Perfeitamente. Muito obrigado, então. Processo 5754, da Secretaria de Estado da Saúde, o relatório de execução número 25 de 2017.
Esse processo foi relatado pelo deputado Hélio de Souza, que em seu parecer relatou mesmo pelo arquivamento. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Processo número 2803 da Secretaria de Estado da Saúde. O processo é o relatório de execução número 7 de 2019, referente à comunidade Luz da Vida. Relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que deu seu parecer pelo arquivamento. Está em discussão, encerrado, em votação encerrado, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Só tem essas aqui ou tem mais matéria aí para votar? Processo 0881 de 2019 da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Justiça. Termo de cooperação, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública, PROCON. Processo relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que deu seu parecer pelo arquivamento. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Processo 1237 da Agência Nacional de Águas. Quarto termo aditivo do convênio 2 de 2015. Processo relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que deu seu relatório pelo arquivamento. Está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Deputado Wagner Neto, Vossa Excelência devolveu relatado hoje um processo da Secretaria de Estado da Saúde, e o processo devolvido por Vossa Excelência não está na pauta. Caso Vossa Excelência deseje a votação dele, o senhor poderá solicitar a inclusão de pauta, tendo em vista que a nossa pauta já se esgotou. Esgotou, né? Esgotou nesse momento. Presidente, então solicita a inclusão de pauta aí do processo. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Wagner Neto para a inclusão na pauta do processo 2052 da Secretaria de Estado da Saúde, que é uma prestação de contas. Os favoráveis à inclusão na pauta permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Incluído na pauta, passo a Vossa Excelência, deputado. Senhor, questão de ordem, deputado Thales Não, Barreto. pode continuar. Não que terminar a votação, o senhor podia dar uma questão de ordem, por favor. Perfeitamente. Processo 2052. O senhor quer discutir para o senhor ter 10 minutos? Não, tranquilo. Pode terminar. Processo 2052, Secretaria de Estado da Saúde, prestação de contas anual da Associação Comunidade Luz da Vida, referente ao exercício de 2015. O processo foi relatado pelo deputado Wagner Neto, que em sua análise manifestou pela realização de algumas diligências. Diligência A, oficiar ao Tribunal de Contas do Estado requisitando informações pelas providências da Corte quanto ao recebimento, é o CREDEC, recebimento do processo com a respectiva nota técnica da CGE nos termos do parágrafo 2º da Resolução 22. A linha B, que seja oficiada à Secretaria de Estado da Saúde requisitando informações sobre as providências adotadas diante de recomendações feitas pela CGE. Ou seja, analisando as contas, o deputado pediu 2 diligências para poder fazer o seu relatório sobre essas contas. Está em discussão... Para discutir, presidente. Para discutir o processo, deputado Wagner Neto. Para discutir o processo, deputado Thales Barreto, por até 10 minutos permitidos à parte. Perfeitamente, presidente. Senhor presidente, cabe vista esse processo? Já está em discussão, presidente. Cabe vista. Posterior na mesma discussão. Eu quero pedir vista dele. Posterior à minha discussão. Não sei, aí o presidente resolve. Não, mas se o senhor quiser, eu devolvo e peço vista, vou discutir outro. Como eu já tinha colocado em discussão, eu vou permitir ao deputado fazer a discussão, em seguida eu já abro vistas a Vossa Excelência, deputado. Quem decide é o presidente, deputado Alvo, não sou eu não. É porque eu já estava em discussão. Presidente, nós sabemos aqui que um dos grandes programas do governo passado foi o CREDEC, que hoje está sendo administrado por SOS, que é a Luz da Vida, que foi também, sempre foi uma parceira do deputado federal Francisco Júnior, ex-deputado estadual nessa casa. Agora, por exemplo, aqui eu até faço, de certa forma, não uma crítica, mas uma ponderação. O CREDEC, que foram montados em Goiás, por sinal, doutor Hélio,
CREDEC da cidade de Goianésia, que estive lá, também uma estrutura fantástica, magnífica, como este de Aparecida, que também é administrado pelo MOES, que é a Luz da Vida, precisa ser melhor aproveitado. É muita estrutura para tão poucos atendimentos. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu questiono do atual governo, estude uma forma interessante de aproveitar o tamanho que é o CREDEC. O quantitativo de pacientes, normalmente dependentes químicos, o quantitativo que chegam lá para ser atendidos com excelência, o quantitativo, pelo tamanho da estrutura, eu acho que, pelo momento que nós vivemos no Brasil, em especial em Goiás, poderia mudar esse modelo e ter uma abrangência muito maior. Sei que as famílias que passam com esse problema, dependentes químicos, álcool, drogas, é muito difícil, e esse apoio, esse suporte do CREDEC, ele tem uma importância muito grande, mas que o governo possa também aprimorar o CREDEC. Eu acho que isso é uma visão que eu tive e ponderei muitas vezes anteriormente, pelo tamanho da estrutura. Se lá vai caber 15, 20, ela é quase um hospital para poder atender tão poucos pacientes. Que busque um método de gestão, que mais famílias possam ser beneficiadas com esse programa importantíssimo de combate às drogas, de recuperação de pacientes químicos. Então, eu gostaria muito, a Neto fez aqui o relatório, é importante essas diligências, é importante amanhã, Neto, buscar para Itapuranga um CREDEC que possa ser, mesmo no suporte, numa estrutura menor, mas com os CREDECs que estão já prontos, Aparecida, Goianésia, Quirinópolis, eu não sei se tem mais um outro, Caldas Novas e Morrinhos, nós possamos criar uma forma de gestão um pouco melhor. E há outro assunto interessante que eu gostaria, presidente, nós estamos nessa comissão, as emendas de 2018 foi exigida pelo governo para que esse governo pudesse ser aplicado a todas na saúde. Aí, até hoje, nada foi pago na saúde. Posteriormente, nós fizemos a LDO e foi vetada pelo governo, né? É um problema sério, porque foi feito um acordo com o Ernesto Roller, com o líder do governo, com o próprio doutor Ronaldo, governador, porque ele participou da última reunião, né, por telefone, e de repente nós estamos vendo as nossas emendas, mesmo também as da saúde, que nós sabemos da importância de podermos levar essa agenda positiva aos municípios nessa área tão carente que é a saúde, e até agora nós não tivemos nada. Eu gostaria também, posteriormente, se eu fizesse uma avaliação em relação a esse veto, a forma que foi vetada. Eu não sei se o líder do governo vai posicionar sobre isso, mas nós estamos aqui na comissão pertinente ao assunto, aqui foi trabalhado, foi buscado, o senhor viajou esse estado inteiro, juntamente com o nosso querido pastor Jefferson, fazendo audiências públicas, buscando levar as emendas aos municípios. Foi um trabalho de muita exaustão por parte de vocês, e de repente tudo que foi feito foi vetado. O senhor faz parte da base do governo, pastor Jefferson faz parte do governo. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de consideração, ou chamá-los ao palácio, junto ao gabinete civil, para que pudesse estar debatendo isso, porque esse acordo literalmente foi feito em conjunto. Não foi feito só pela oposição ou só pela base do governo, foi feito com o governo, base de governo aqui na Assembleia, e também com a oposição. Thales, então eu acho, com a parte do deputado Henrique. Eu quero concordar com o nobre colega Thales, quando ele fala a respeito do CREDEC. É uma estrutura extraordinária, né? Não podemos deixar de falar nesse assunto, de citar isso aqui. Algo extraordinário, grande, uma demanda pequena. Eu acho que o governo tem que abrir os olhos, se atentar a isso, meu presidente, para achar um caminho para atender mais pessoas. As igrejas fazem isso, e as igrejas têm uma dificuldade, que é uma parceria com o governo. Eu falo as igrejas, eu não estou trazendo para as igrejas evangélicas. A igreja católica faz esse trabalho, algumas entidades fazem esse trabalho. Hoje mesmo recebi a irmã Cida, que faz um trabalho de recuperar só mulheres dependentes químicas. Então, achar um caminho aí para que o governo possa ter uma parceria e abrir uma oportunidade para que as igrejas possam também ajudar e contribuir e fazer uso
grandes obras que foram feitas no governo passado. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado Henrique César. É isso que eu sempre estou cobrando. Quando eu falo que na época do Maguito Vilela, a cesta básica, eu jogava na costa, que foi o maior programa daquele governo, houve uma evolução do governo Marconi com o cartão Renda Cidadã. Esse governo até agora não tem nenhum programa que houve evolução. Nós estamos entrando no 8º mês, esse governo até agora não vem aperfeiçoando. Nós estamos dando uma dica aqui, o senhor está dando essa dica, deputado Henrique César, que é muito interessante. Estude, prepare, melhore o programa. Credec é uma estrutura fantástica. Vale a pena aperfeiçoar, melhorar, atender mais pessoas, pegando uma parceria com as entidades religiosas. É isso que nós cobramos. E que o governo não possa vetar as nossas emendas. As nossas emendas é um outro apoio a essas instituições. E nós estamos colocando, parlamentares, deputados, que nós possamos também fazer investimento no terceiro setor. Deputado Henrique César, tanto que é importante ajudar as entidades religiosas. O terceiro setor é importantíssimo que essa casa possa contribuir. Por que não? Vai ser abatido das vinculações. O governo não consegue chegar a um denominador comum de podermos atender a demanda que ele precisa, que é atingir os índices das vinculações, com as nossas demandas. Não tem dificuldade nisso. Então eu peço aqui ao senhor, como presidente dessa comissão, que o senhor converse, seja com o gabinete civil, com o próprio governador, o qual o senhor hoje está próximo, de poder tirar. Isso é um constrangimento para casa. Acaba criando situações de confronto desnecessariamente. Então aqui, ideias importantes nós estamos dando como trabalho de oposição. Melhore o Credec. O Credec precisa ser melhorado. Estude, faça uma evolução nesse programa importante de governo. Não vete as nossas emendas. Discuta, para nós colocarmos essas emendas dentro das vinculações. Estão colocando agora na educação, enfiando os 2% da UEG dentro dos 25% da educação. O senhor é um professor. Aí vem aqui o governo, tem coragem de falar que não vai afetar nada. Ah, não pode, né, deputado? O senhor é professor, vai botar os 2% da UEG, mas vai te gastar 25% na educação, vai gastar 23%, uma média de R$400 mil. Eu falei aqui, fiz um desafio. Se a secretária tiver coragem de vir aqui e falar que isso vai ser bom para a educação, eu não toco mais no assunto. Eu mudo meu comportamento, não falo mais educação em Goiás. Se ela tiver coragem de vir aqui e assumir que a inclusão dos 2% dentro dos 25% vai ser bom para a educação, eu não falo mais educação aqui dentro. Então, poxa, ninguém é bobo. Não sou presidente da comissão qual o senhor presidiu. Então nós temos aqui tentar fazer um crescimento. Ideias importantes. Melhore o Credec dentro dessa relatoria. Crie um programa evolutivo. Põe instituições que possam melhorar o Estado. E não vete as nossas emendas. E o senhor, como presidente, como guerreiro que foi nesse primeiro semestre, rodou o estado inteiro, dormiu dentro de carro, fez 5, 6 cidades. Pastor Jefferson, até com dificuldade da mobilidade dele, rodou junto com o senhor, estava cansado, e de repente, tudo por água abaixo. Aí faltou consideração, aí faltou respeito. Então é isso que eu queria colocar, e vou votar a favor do pedido do deputado... Para discutir. Deputado Neto. Para discutir. Senhores deputados, tem um pedido de vista do deputado Álvaro Guimarães sobre a matéria, o que impede a continuidade da discussão. Então, vistas ao deputado Álvaro Guimarães e ao deputado Wilde Cambão. Questão de ordem, então. Na sequência, deputado, eu vou dar a Vossa Excelência a questão de ordem. Antes ainda de conceder as questões de ordem na ordem que foram solicitadas a mim, eu quero dizer ao deputado Thales Barreto que eu também, logo que recebi a informação dos vetos à LDO, a qual ainda não tive acesso na totalidade até esse momento, acredito que, não sei se os senhores já tiveram, eu pelo menos, sei que chegou aqui com vetos, mas ainda tem uma dificuldade para a gente conseguir ter acesso a algumas matérias aqui, eu não sei por que até hoje ainda é assim. Leu em plenário, eu não consigo admitir por que esse negócio não vai para a nossa mão na mesma hora, ou não vai para o sistema.
Ainda não sei, até hoje eu não sei o motivo disso. Enfim, quero que isso mude. Votei no Lissauer para isso mudar e espero que isso mude. Eu não sei onde é que esse negócio está encravancado aí. Mas enfim, logo que eu fiquei sabendo dos vetos, de acordo com a posição que até mesmo Vossa Excelência já externou, eu procurei o líder do governo e falei para ele, falei, olha, vários deputados já vieram conversar comigo sobre os vetos. Por exemplo, eu já tenho informação de que o veto do deputado Paulo Trabalho, veto nas minhas próprias emendas, veto a emendas do deputado Jefferson Rodrigues e veto a acordos que foram feitos, como o senhor mesmo já entabulou na sua fala. E o que eu obtive de retorno naquele momento, eu gosto muito de respeitar a ordem natural de funcionamento das coisas, e como o líder aqui dentro fala pelo governo, eu achei que era tranquilo falar com o líder sem ter necessidade de abortar o poder e a hierarquia que ele possui antes de falar com o governo. Então o líder, naquele momento, já se posicionou favorável, que já teve uma conversa com o governo de que a gente possa, que não haverá obstrução por parte da liderança do governo na derrubada dos vetos dos parlamentares no que concerne a essas emendas que foram feitas, das audiências públicas, das emendas parlamentares e tudo mais. Então o senhor tem, nessa perspectiva, até de mim que sou aqui membro dessa comissão, e como o senhor mesmo diz, rodei o Estado com o deputado Jefferson Rodrigues e com alguns colegas que tiveram, Vaguinho teve também a audiência, eu quero que a gente mantenha a coerência de ser fiel àquilo que a gente fez, rodar o Estado, ouvir a população, construir uma lei de diretrizes pela primeira vez na história, com a participação popular, que foi o que nós fizemos, e sem nenhum impacto direto para o governo, porque nós estamos falando de diretrizes e não de obrigações a serem cumpridas pelo governo. Então, dentro mesmo das diretrizes que foram colocadas, nenhuma delas obriga o governo. Por exemplo, o deputado Paulo Trabalho colocou como diretriz o aeromédico. Ele depois vai usar a emenda parlamentar dele para direcionar o recurso para comprar o avião. Então, o governo não vai ter nem custo. Então, ele tem esse direito na emenda parlamentar dele. Mais do que justo assegurar isso nas diretrizes, e eu estou trabalhando para que a gente consiga, dentro do que eu ouvi do líder do governo, e eu quero crer que a palavra que ele me deu, e eu fiquei seguro naquele momento, inclusive já conversei logo em seguida com alguns deputados, eu logo que falei com ele, encontrei o deputado Zé Carapô, o deputado Rafael Gouveia, não me lembro todos, mas eu já externei publicamente essa posição que o deputado líder já tinha dito, que não haveria obstrução nessa parte. Então eu quero crer nessa possibilidade, mas voltaremos a esse assunto até para ter uma resposta mais coerente. Eu vou conceder a Vossa Excelência na mesma ordem já solicitada aqui pelos nobres colegas. Primeiro o deputado Zé Carapô, em seguida a Vossa Excelência, depois o deputado Henrique. César. Inclusive eu quero cumprimentar o deputado Henrique Arantes aqui na nossa comissão. Prazer em revê-lo, o amigo. Estava nos representando no seminário da Unali. Eu não sei o que é isso não, mas é uma coisa muito bonita pela sigla. Questão de ordem ao deputado Zé Carapô. Muito boa tarde a todos os colegas. Eu só gostaria de falar um pouco sobre a discussão. Ontem falei um pouco já no plenário. E sobre a discussão da educação que vai ser travada, Thales, ela é um pouco mais complexa que isso. Não é simplesmente colocar 2% da UEG dentro da educação vai ser bom para a educação. Ela abrange uma complexidade bem maior que isso. O primeiro ponto a ser analisado é que gestão nenhuma colocou os 25%. Em nenhum ano, inclusive, não só no último ano que o Tribunal de Contas, o TCE, pediu para o governo recolocar agora, mas nos outros anos também, os 25% eles não foram colocados. Então temos que partir desse princípio que nunca se foi investido os 25% constitucional na educação. E nós temos também, por outro lado, a salvação da UEG que está em jogo. Todos sabem das dificuldades que a universidade hoje passa porque ela não cabe dentro do seu orçamento. Então, essa discussão também vai passar por um processo de reestruturação da instituição e, eventualmente, como alguns parlamentares têm defendido, inclusive eu sou defensor dessa tese, de aumentar um pouco, dentro de um processo de redesenho, também aumentar um pouco do repasse para a instituição. Obviamente que isso vai ser discutido pelo plenário e nós também dependemos aí de um posicionamento do governo. Questão de ordem ao deputado Wagner Neto.
senhor presidente, nobres pares, o que eu tenho a dizer a respeito do CREDEC, a ideia, sem sombra de dúvidas, foi muito boa. Porém, o que a gente tem que falar de forma bem clara é o quanto o Estado está pesado, o quanto, não só o Estado de Goiás, mas todas as federações, a gente vive um Estado muito pesado. E pegando a pauta do que foi falado aqui pelo nosso colega Henrique César, eu conheço várias clínicas de reabilitação de dependentes químicos vinculadas ao terceiro setor. Lá em Itaporanga nós temos uma, que é a Comunidade Terapêutica Bom Pastor, que hoje tem 10 pacientes e estamos ampliando para 27 pacientes. Ou seja, o Estado fazer parceria com essas associações que já prestam serviço como esse, o fim, né, é o mesmo, que é pegar com que esses dependentes químicos saiam do vício, volte a ter sua vida digna na sociedade, né, possa ser incluído no mercado de trabalho e ser um cidadão comum. E o que acontece? Ao governo olhar essas entidades e poder ajudar, aí um conselho que eu sempre tenho falado para o governador Ronaldo Caiado, para os secretários, isso com certeza tem um custo para o Estado muito menor do que construir, né, prédios, fazer concurso público, aumentar ainda mais a folha do Estado, que está extremamente carregada. Eu acho que a saída, a evolução seria essa. É lógico que nós já temos 2 CREDECs que já existentes, que é no município de Goianésia e no município de Quirinópolis, que prestam um grande serviço, conheço muitos pacientes de lá, mas, por exemplo, se pegar esse terceiro setor que presta, só mais 30 segundos, presidente, se puder. Concedo mais 30 segundos ao deputado. Que presta um serviço significante para a sociedade. E não tem como, Thales, a gente pensar em política pública sem pensar no terceiro setor. Né? Nós temos aí abrigos de idosos espalhados no estado, nós temos creches, nós temos, né, casas de apoio vinculadas ao terceiro setor, que isso desonera o Estado de uma certa forma e contribui muito, né, para a inclusão social, para a saúde pública, enfim, para vários aspectos aí em benefício da sociedade. Então eu vejo que a evolução do CREDEC hoje é justamente pegar essas clínicas já existentes do terceiro setor e o governo fazer parcerias para que eles possam ampliar ainda mais, melhorar ainda mais o seu atendimento e realmente solucionar de fato o problema social que vivemos, que é o combate a dependentes químicos, combate ao tráfico de drogas, né, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, né, e a regeneração de dependentes químicos. A palavra a Vossa Excelência, deputado Henrique César. Isso aí, deputado, né? É usar a estrutura que já tem, com a experiência de quem já faz, o resultado chega. O meu questionamento aqui, presidente, é basicamente dentro do que o senhor, Vossa Excelência, falou agora. Que a gente possa ter mais informações sobre as coisas que estão chegando nessa casa para ser votada, ainda mais essa questão dos vetos, viu? Você que está aí como nosso líder agora também, que é um cara que tem acesso com todos os deputados, amigo de todo mundo, eu sei que você vai fazer um excelente trabalho, vai ajudar muito o Bruno, mas eu questionei o Bruno ontem no plenário. Bruno, vocês mandam as coisas para cá, eu falei, Salim, você tá informado para de repente subir na tribuna e defender o governo ou defender o projeto? Ninguém está informado. Então, a gente possa ter acesso a essas pautas que vêm para casa, para a gente estar mais informado, para a gente de repente não votar coisa que vai prejudicar a gente amanhã, ou quem sabe no próximo mandato, enfim. Eu acho que é um questionamento que eu estou passando para Vossa Excelência, Carapô, que agora está como líder. Passar isso para o líder, Bruno. Passei para que a casa possa ter acesso, e em especial a base possa ter acesso, para a gente possa estudar e debater de uma forma mais coerente aqui no plenário e aqui nas comissões, enfim. Minha palavra é basicamente essa. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Senhor presidente. Eu pedi. Questão de ordem a Vossa Excelência, deputado Thales Barreto, em seguida o senhor, deputado. Deputado Hélio, pode falar, deputado. Eu falo depois do senhor. Pode falar. Não, senhor deputado, o CREDEC era um programa de governo, governo Marconi Perillo, e que tinha objetivo em cada regional de saúde, que são 18, nós tivéssemos uma unidade do CREDEC. A contrapartida do município seria o terreno. E, lamentavelmente, pela situação das prefeituras do estado, apenas 5 municípios se habilitaram: Aparecida, Quirinópolis, Morrinhos, Calda Nova e Goianésia. E desses 5, pelo que eu sei,
Apenas a Aparecida de Goiânia está funcionando em toda a plenitude. Goianésia está pronto, mas não está ainda com a demanda. E o que a gente vê são comentários que esse projeto será desativado para que essas unidades sejam utilizadas para outras finalidades. Eu acho que é preocupante porque ela tem um cunho social muito importante, cunho de caráter familiar, de recuperação de drogados. Então eu quero, juntamente com os deputados que estão aqui, nós vamos fazer um requerimento, pedir ao governo do estado para que reveja esta posição, caso realmente seja previsto, líder Zé Carapô. Porque, querendo ou não, nós temos que buscar uma saída para o tratamento dos dependentes químicos. E eu concordo com o deputado Henrique César, que necessariamente não precisa ser feito através de uma estrutura de ação do Estado. Podemos aproveitar a estrutura que o Estado tem, fazer convênios, que é muito salutar, com o terceiro setor, seja entidades religiosas ou não, mas que tem essa finalidade, para que nós possamos alcançar o objetivo que é, ao dependente químico, condições dignas de buscar a sua cura. Então eu vou pedir a aquiescência dos demais companheiros para que juntos a gente assine um requerimento para que o governo busque condições que a ideia do CREDEC seja mantida. Era isso, senhor presidente. Obrigado. A Vossa Excelência, deputado Tales. Obrigado. Primeiramente, presidente, ontem nós passamos por uma experiência que eu vejo que não é nem boa para o governo, Capó. É um projeto do líder do governo, que foi discutido com todos, aprovamos aqui na casa, chegou lá no governador e foi vetado, foi referente àqueles que mexem com veículos de garagem, aquelas garagens. O pessoal que estava aqui ontem, foi ruim. Tivemos que derrubar o veto do governo. Aí o governo chega aqui, depois de tudo que foi feito na LDO, veta as emendas de todos os parlamentares. A gente poder derrubar o veto. Já fiz o acordo. Parece que essa sintonia não está legal. Ela está fora. Então eu acho que quem é base do governo tem que se organizar. Zé, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem dúvida, não. O seu governo quer acabar com tudo que era do governo passado. Praticamente já acabou com o VaptVupt, está acabando, querendo acabar com os colégios militares, passe livre estudantil, jovem cidadão, foi aquela bagunça danada. E agora quer acabar com o EG, está claro. Se jogar os 2% dentro dos 25%, vai gastar, e quer falar mais. Se algum governo não cumpriu, que pague, que seja pago. O senhor está comparando com o pior, então eu vou comparar com o pior, não. E outra, anteriormente, a legislação permitia que utilizasse como índice inativos e pensionistas. Hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Então, Zé, você não pode comparar a legislação que era de 2018 com a 2019. Se a secretária vier aqui, eu não toco mais no assunto, já te falei. Questão de ordem ao deputado Zé Carapô, em seguida eu concedo a Vossa Excelência, deputado. Bom, deputado, como eu fiz questão de falar no dia de ontem sobre o debate maduro, foi partindo do princípio que todos os números e todos os dados devem ser levados em consideração. Tudo bem, hoje se tem uma legislação que diz que 25% tem que ser aplicado à educação. Exatamente, uma vinculação constitucional, que em momento algum diz que não possa ser colocado no ensino superior, por mais que o ensino superior seja uma responsabilidade da União, mas em momento algum diz que não se possa colocar. A análise que nós temos que levar em consideração é qual é o valor que está sendo de fato, qual é o custo de fato da educação hoje no estado de Goiás. Se ficar comprovado que esse custo de fato da educação em Goiás está abaixo do 25%, eu não vejo problema nenhum em você colocar algo que também concerne a educação, a universidade, dentro dos 25%.
Mas aí esse debate de forma madura, deputado Tales, ele vai ter que ser feito com números, com dados, para ver qual é o preço da educação no estado de Goiás hoje. E aí quando a gente para analisar, que só no ano passado a gestão deixou de colocar 700 milhões, quase 1 bilhão, então esse debate ele fica um pouco incoerente. E sobre a questão do governo vetar projetos dos deputados da base, não vejo problema nenhum. O doutor Hélio mesmo, sobre o GTA, na legislatura passada também, teve o seu projeto até aprovado pela base e depois um revertés, vamos usar o jargão popular aqui, teve o seu projeto aí uma vez mais, eu não sei se ele foi vetado ou se ele foi votado pela anulação, doutor Hélio. Depois eu quero até tirar essa dúvida com o senhor, se ele foi vetado ou se a base depois votou uma segunda vez para anular o que foi feito primeiramente. Deputado? Questão de ordem a você, deputado GTA. Wilde Cambão. Eu apenas era um defensor, a autoria do deputado Nédio Leite. Sim, mas o projeto ele foi aprovado e depois, eu não sei se vou foi segurar vetado a palavra ao ou em deputado segundo momento Wilde Cambão, por entraram favor. com o projeto. Eu quero aqui, presidente, obrigado, presidente, parabenizar meu amigo Henrique Arantes, né? Foi Nashville, né? Seminário, como o Cabral falou, não sei o nome, mas é importante. Era no show? É a unidade deles. Mas com certeza, com o preparo que o deputado Henrique Arantes tem, ele trouxe. Com o preparo que o deputado Henrique Arantes tem, ele trouxe e vai trazer com certeza Podia dar uma palestra. grandes avanços para nós, deputados, aqui nessa casa. Mas eu quero dizer ao deputado Tales, que nem sempre, Tales, a eficiência do recurso na educação, porque você colocar um índice, como se colocava no passado, de 25% condicional, mais 2%, e não se aplicava esse índice. Esse recurso, o volume de recursos não chegava à educação. Então você quer falar de um prejuízo que ele não existe. Um prejuízo no qual o recurso não chegava. Agora, má gestão de recurso pode ser muito bem controlada com a eficiência da gestão. E o que o governo Caiado quer dessa forma é botar um parâmetro. Vai ser os 25% e não vai ter aquela mágica de colocar 25 mais 2 e depois não executar o orçamento, porque não tem recurso. Então o prejuízo para a educação é quando se faz mais gestão da educação. Quando se faz mais... E é possível fazer boa gestão da educação com menos recurso. É preciso que haja capacidade de fazer o investimento chegar de forma correta à nossa educação. Agora, não vai haver prejuízo em questão de volume, montante de recursos, porque o governo passado não aplicava esses recursos. Não chegou esse recurso, os 27% que o senhor tanto questiona, que vai tirar 2% do EG, não chegou ao EG. Ou não se chegou à educação do Estado, porque não tinha o recurso. Aí querer colocar na mídia que não vai ter prejuízo de volume orçamentário. O que vai se fazer é colocar no papel o que vai se gastar. Questão de ordem, presidente, eu sinceramente... Vou colocar a Vossa Excelência na ordem das inscrições. A Vossa Excelência, deputado Henrique Arantes. Presidente, estamos votando qual projeto? Nenhum projeto. Estamos concedendo questões de ordem a todos os deputados que estão querendo debater. Nós votamos toda a pauta já. Não, então vou me ater ao regimento e encerro minha questão de ordem. É que eu achei que estava votando um, queria discuti-lo. Não, só questão de ordem mesmo. Questão de ordem a Vossa Excelência, deputado Lucas Calil. Presidente, também aqui contribuindo com o debate, eu fico às vezes até embasbacado com algumas tolices ditas aqui. Os 25%, eles são aplicados de fórmula constitucional, é uma vinculação constitucional, impositiva, obrigatória. Constituição Federal. Os 2% da UEG, eles não estão nesses 25%, daí são 27%. Isso é conta. Isso é direito adquirido. A UEG exporta bons profissionais para o mundo inteiro. É uma referência vanguardista do estado de Goiás, no sentido de preparar o cidadão goiano para buscar o mundo. Então existe sim uma intenção do governo, que tenta ser camuflada, de reduzir o que é aplicado na educação.
Se alegam que não aplicava os 25, essa obsessão com o governo passado vai acabar por prejudicar as nossas crianças, os nossos alunos, a nossa educação de forma geral. Não foi à toa que o nosso estado saiu de 15º lugar para 1º lugar no IDEB, na educação. E aí nós estamos aqui hoje no dia 14 de agosto, eu vou gravar esse vídeo, e a hora que sair o próximo balanço do IDEB, que a gente sair do 1º lugar, eu vou pegar essa fala minha, e aí eu quero ver como vocês vão justificar tirar 500 milhões de reais da educação sob um pretexto que não existe. Que apliquem os 25 mais os 2, que a gente possa aumentar isso. Qualquer país desenvolvido investe em educação. Senhores deputados, nós já votamos toda a pauta. Ainda temos 13 minutos aqui para a tribuna livre, que nós estamos fazendo aqui. Democraticamente eu vou ficar aqui e atender todas. Nós não temos matéria para discutir, eu vou continuar concedendo questões de ordem até às 15 horas, se os senhores quiserem ficar aqui sem problemas. Perfeito? Então, não tem problema. A Vossa Excelência, deputado Thales Barreto. Eu concordo em gênero grau com as palavras do deputado Lucas Calil. E é um absurdo. É um absurdo. Hoje, o vice-líder aí, colocado com um cargo que não existe, falar que é o suficiente. Deixa eu te falar, Zé Carapô. Além dos 2% da UEG, deixa eu explicar mais uma coisa. O governo dava mais 100 milhões de reais por ano para a UEG. Na realidade, 100 milhões a mais, além dos 2%. Foi a grande briga do reitor que teve aqui na Comissão de Educação. A média da UEG é mais ou menos a despesa de 350 milhões ano. Além de não passar isso, e o reitor que está aqui hoje reclamando, agora vai deixar de aplicar porque vai jogar dentro dos 25%. É vinculação constitucional, é lei federal. Os 12% da saúde é lei federal. Ou faz ou não faz. Se não fizer, o Tribunal de Contas vai, poder do Estado, vai negar, vai vetar as contas. É improbidade administrativa, isso é problema. As regras atuais são essas. Se a secretária tiver coragem de vir aqui e falar que está satisfeita, eu não toco mais no assunto. Goiás, para poder chegar no índice de 1º lugar no IDEB, como foi dito aqui, que é um orgulho de todos nós goianos, uma referência em nível nacional, um trabalho de todos, Tiago, Raquel, pai do Tiago, todos que tiveram lá, Wanda, é uma história que nós construímos, e todo recurso para a educação é pouco, deputado, todo recurso para a educação é pouco. Não vem aqui querer, através de manobras, retirar dinheiro da educação, de reforma de escola, de troca de qualificação de professores. Isso é o óbvio do óbvio, não faça isso. Questão de ordem, a Vossa Excelência, deputado Henrique Arantes, em seguida, deputado Wagner Neto. Perdão, em seguida, deputado Carapô. Som ao deputado Henrique, por favor. Eu gostaria, presidente, de pedir para que nós cumpríssemos o regimento. Não tem mais pauta, questão de ordem é para poder orientar, artigo não cumprido no regimento, checagem de alguma coisa nesse sentido. Como não estamos fazendo isso, nós todos estamos pedindo questão de ordem para debater, o debate ocorre no momento da matéria, ou no grande expediente, ou no pequeno expediente. Então, de acordo com isso, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que a gente cumprisse o regimento e encerrasse a sessão. Posso conceder as duas últimas para a gente encerrar então o debate? E aí a gente atende a todos, podemos fazer isso? O senhor concorda? São as últimas duas então, e a gente combina aqui de não ter mais questões de ordem. É porque acabou que não tinha matéria e foi virando a tribuna livre. Foi o mais democrático que eu pude aqui, concedendo a todo mundo. Estava todo mundo aqui que queria debater. Não havia outro instrumento. A propósito, a gente criou um instrumento para isso no novo regimento, que nós temos que debatê-lo, que aí a gente poderia utilizar. A Vossa Excelência, deputado Zé Carapô.
Deputado Thales Barreto, como o senhor bem disse, se houvesse, o dinheiro não tivesse sido repassado, o TCE teria acusado, e de fato acusou. Então, aliás, nós iremos pagar. Pois é, mas nós iremos... Então, mas como o senhor disse, deputado Thales, o TCE iria acusar, e o TCE acusou quase 1 bilhão que não foi repassado. E sobre os 100 milhões a mais que teoricamente o governo passava, ou talvez seja um fato que passava, mas vamos relembrar de um compromisso que foi feito em Anápolis, em 2014, onde na sua reeleição o ex-governador fez o compromisso público lá, na frente de algumas centenas de pessoas, que prepararia o governo no primeiro ano, e nos 3 anos posteriores aumentaria 0,1 na UEG até o índice chegar a 2,3%. Isso também não foi cumprido. Então a gente tem que trazer a realidade. Não adianta aquela discussão exaltada. Vai acontecer. A discussão exaltada ela vai acontecer, mas os dados eles vão ser levados para a população, fazer o seu juízo de valor. Então ontem o senhor até repetiu palavras minhas da sessão anterior. Quando eu disse o ganha, mas não leva. Isso é um fato. Não adianta nada ganhar e eu não levar. E isso é um fato que aconteceu de forma recorrente na gestão passada. Até premiação de um festival na cidade de Goiás, até hoje o prêmio não foi pago. Então esse juízo de valor a sociedade vai... E aí, adianta ganhar e não levar? Exemplos como esse eu tenho diversos. Só na minha cidade eu tenho diversos outros exemplos que ganhou, mas não levou. Então, esse é o debate maduro que eu peço que aconteça. Independente, se o debate não for maduro, a informação vai ser levada para a sociedade de uma forma ou de outra. E a sociedade hoje, cada vez mais participativa, tenho certeza que vai fazer um bom juízo de valor. A última tribuna livre da tarde é o deputado Wagner Neto. Bom, hoje nós temos, na Constituição Federal, nós temos lá que cumprir os 25%. Nós, assim que eu falo, os órgãos, né, constituídos, o Estado, os municípios. Porém, a gente vê a dificuldade, não só do governador Ronaldo Caiado, de todos os governadores cumprir essa meta. Será que todos os ex-governadores são incompetentes ao ponto? Ou porque realmente, talvez esse índice, da forma que está aplicado no papel, para ser cumprido na prática, tem uma certa discrepância? O que eu digo é o seguinte, com certeza a educação ela tem a forma transformadora de qualquer sociedade. Não tem como a gente pensar no desenvolvimento de qualquer estado, município ou país, a não ser investindo de forma correta na educação. O problema é o seguinte, esses 2% que hoje é fora dos 25%, está difícil para o governo do estado conseguir honrar com eles, pois realmente o governo do estado está passando por grande dificuldade financeira, isso é forma clara. E dentro desses 25%, eu acredito que pode até aumentar o índice da UEG, viu Lucas? Porque é o seguinte, talvez dentro dos 25% da educação, eu acredito que pode aumentar para 2,5%, sei lá, talvez 3%, sem prejudicar a educação nossa de segunda fase do fundamental e do ensino médio, que é onde que tem que ser gasto os 25%. Ainda mais que nós estamos diminuindo a quantidade de alunos. Hoje os pais estão tendo menos filhos. O município hoje, ele atende até a primeira fase do fundamental, atende a educação infantil. Então nós temos que entender que talvez o recurso, eu acho que a saída seria investir em nível superior, fazer com que a UEG continue indo e crescendo cada vez mais, que passa por grande dificuldade. Todos nós sabemos disso. Deputado Lucas Calil me pediu aqui, quase chorando, como eu tenho um coração mole de manteiga derretida, eu não consigo dizer não tão facilmente, mas 1 minuto a Vossa Excelência. Não vai chegar a 1 minuto, não, te agradeço, senhor presidente, mas é só para, mais uma vez, ratificar o que nós temos dito aqui. Existe hoje uma obrigação de 25% para a educação e 2% para a UEG. Nós temos que aumentar isso. Se o governo passado não usou, isso aí os tribunais, os órgãos competentes é que vai julgar. E eu dou até um exemplo aqui. O filho do Neymar,
Nasceu lá o Davi Luca, a justiça estipulou para ele pagar 30 mil de pensão. Ele vive com 2. Mas vai lá contrariar o juiz para ver onde você vai parar. Tem que ser cumprido. Não é que gasta ou não gasta. Se não gastar, abre escola, faz turnos em tempo integral. Agora querem reduzir sob a justificativa de que não gasta. Absurdo. Senhores, eu agradeço a presença de todos nessa tarde e declaro encerrada a presente sessão.